Boa noite para vocês, tudo bem? Que bom estarmos aqui. Deixa eu só pegar meu fone, que eu acho que o som fica melhor com o fone, né? Alguém me deu essa dica essa semana e eu tô aqui aproveitando a dica. Só um minutinho, meninas. Voltando. Estão me ouvindo? Só confirma para mim. Bem-vinda, Joyce. Costuradinhos, é a Luane que tá aí, a Cris, Maria Melo, Decor. Bem-vindas, meninas. Só confirma para mim se o som tá saindo aí, por gentileza. Tá saindo o som? Tá tudo certo? Valerie entrou, tá saindo o som, filha. Confirma para mim, que eu acho que fica melhor com... Sim, a Joyce confirmou, né? Obrigado, Joyce. Que bom ter vocês aqui mais uma vez. Excepcionalmente na terça-noite, né? Eu estou aí numa nova empreitada e estou fazendo um curso todos os dias, o dia inteiro, até o mês de maio, e aí eu tive que mudar os horários da live. Vamos ver se na próxima terça-feira eu consigo fazer a live no mesmo horário, que é o horário da manhã, às 8h12. Mas aí eu vou avisando vocês, tá bom? É um prazer estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu estou muito feliz. Quero que você se sinta bem em nosso meio. Se você está chegando agora, se você não me conhece ainda, eu sou a Fabi do In Love, Mesa Aposta MS. Pratico a mesa aposta há 3 anos já, desde o início da pandemia, que eu pratico a mesa aposta. E tenho feito da mesa aposta um ministério na minha vida. Deixa eu dar uma clareada na tela para vocês. Eu acho que a luz amarela está melhor. Vamos ver. Aí ficou melhor, né? Rê, seja bem-vinda. Rê, fica por aí, tá, Rê? Que eu vou mostrar o Instagram e fui dar uma olhada nos stories, né? Quando a gente está cansado no final do dia, geralmente a gente vai lá. Vídeo. Vamos ver. E aí, ela tinha acabado de postar um stories falando a respeito da mesa posta, né? Que ela não tinha conseguido fazer a mesa nem no café da manhã, nem no almoço, mas que mesmo cansada, ela estava ali reunida com sua família e eles poderiam sentar juntos à mesa e receber o convidado principal, que é o pão da presença. Nós já aprendemos aqui que é o próprio Jesus que chega para jantar, né? Lembrando que Apocalipse 3:20 diz que o Senhor está à porta e bate, e se alguém estiver em casa e abrir a porta, ele vai entrar e vai cear conosco, e nós com ele. É um privilégio muito grande ter o próprio Jesus junto conosco à nossa mesa. A gente só precisa servir a mesa, né? E ele vem para estar conosco. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não ouviu os últimos 3 temas, corre no meu Instagram, depois da live, dá uma olhada lá. Estão gravadas as 3 últimas lives, tá? Tema 1, tema 2, tema 3. Hoje nós estamos no tema 4, que vai falar sobre um lugar de honra. Você já ofereceu um lugar de honra a alguém na sua casa? Você já ofereceu? Hoje a gente vai descobrir que muitas vezes precisamos reoferecer ou oferecer se não o fizemos ainda. Mas para que essa live chegue a mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas com esse conteúdo, eu preciso que você vá lá no aviãozinho e convide suas amigas para estarem aqui conosco. A live, como sempre, vai ficar gravada, mas se a gente tiver mais pessoas aqui, é uma energia melhor, o amor de Deus transborda e a gente pode, então, influenciar outras pessoas. Então, vai lá no aviãozinho e manda para suas amigas, avisando-as
que nós já estamos reunidas aqui. Ok, Vani? Oi, Vani, que saudade, amiga. Vani acabou de entrar. Convide mais amigas. O tema de hoje é um tema muito importante e a gente vai começar fazendo oração e abrindo a palavra de Deus sem mais delongas, tá? Hoje a gente vai abrir lá em 2 Samuel, o capítulo 9, nós vamos ler o verso 7. Nas lives anteriores nós já falamos a respeito desse personagem bíblico e hoje a gente vai se delongar um pouquinho mais nele. Então feche os seus olhos, se puder, onde estiver, e vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntas como amigas e irmãs para estudar a Tua palavra e entender o propósito da mesa dentro do nosso lar. Que Tua presença continue conosco, assim como ela nos acompanhou durante todo o nosso dia de trabalho, que ela permaneça conosco mais um pouco, que Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, pois nós cremos que a Tua palavra aberta, ela transforma vidas. Vem transformar a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Vamos lá então. 2 Samuel, capítulo 9, e o verso 7. Antes de lermos o verso 7, eu vou contar para vocês o contexto. Pode ser que você não se lembre, tá? O contexto aqui do capítulo 9 de 2 Samuel é Davi já indo para mais do que do meio do seu reinado, né? Ele já havia conquistado muitos reinos, e ele estava numa fase ali em que ele estava só agradecendo a Deus e contemplando mesmo tudo aquilo que ele havia conquistado. Eu creio que o peito de Davi estava lotado de medalhas, as suas prateleiras lotadas de troféus. E de repente ele ali olha pela janela do palácio, né? Eu creio que ele estava na sala do trono nesse momento, e vendo tudo aquilo que ele havia conquistado, ele se lembra, e eu creio que o Espírito Santo fez lembrar disso, ele se lembra de uma promessa que ele tinha feito ao seu melhor amigo Jonatas, que era filho de Saul, o primeiro rei de Israel, o qual Davi havia substituído. E ele se lembra então de uma promessa que ele tinha feito a Jonatas, de que ele cuidaria da descendência de Jonatas, acontecesse o que acontecesse. Ele estaria ali para guardar a sua descendência. E aí ele chama um de seus servos, a Bíblia diz que o servo era o Ziba, ele chama a Ziba até a sala real e pergunta a Ziba se ele sabe se há porventura algum filho de Jonatas espalhado ali pelo reino de Israel, em alguma cidade, para que ele pudesse mostrar então misericórdia para esse filho de Jonatas, para quais filhos houvessem ali. E aí Ziba disse que se lembrava, sim, sabia que Mefibosete estava morando em Lodebar, estava vivendo, tendo uma vida miserável, embora fosse herdeiro do rei Saul. Por que tinha acontecido aquilo? Por que Mefibosete estava vivendo uma vida miserável? Porque em determinado momento das guerras ali entre Israel e os reinos vizinhos, tinha acontecido uma guerra terrível, e de repente o povo de Israel foi todo tomado, e havia uma babá que cuidava de Mefibosete e ouviu rumores de que Davi e a sua tropa havia perdido a guerra. Então ela, temerosa, sabendo que naquela época qualquer descendente do rei seria morto, ela corre, pega o menino nos braços e sai correndo pelas ruas de Israel. E nesse momento, então, uma das carruagens passa em cima das pernas de Mefibosete e ele fica aleijado das pernas. E ele foge daquele lugar, ninguém nunca mais viu Mefibosete, até que naquele momento Davi se lembra que pode haver algum filho de Jonatas que pudesse estar ali precisando, né, da sua bondade. E aí ele pede para que Ziba vá até Lodebar e traga então Mefibosete até a sala do trono, né, até a presença de Davi. E aí o verso 7 do 2 Samuel, capítulo 9, diz assim: Lhe disse Davi, não temas. A cena é a seguinte: Mefibosete chega ao palácio e eu penso que ele tinha certeza que naquele momento ele seria morto.
Ele pensou, com certeza, Davi me matará, porque ele sabia das histórias de que Saul, seu avô, perseguiu Davi durante toda a sua vida. Então, quando o servo de Davi chega para buscá-lo, ele pensa, é o meu fim. E eu fico pensando que quando ele estava indo em direção ao palácio, ele já foi pedindo perdão de seus pecados, já foi acertando as contas com Deus, porque ele pensou que realmente seria o seu fim. E aí, olha o que acontece, meninas. Davi está ali na sala do trono, naquele momento, as portas da sala real se abrem e Mefibosete vem se arrastando, porque ele era aleijado das pernas. Vem se arrastando até a presença de Davi. E aí o verso 7 diz que então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. E eu penso que essa promessa foi dada a Jonatas até que ele tivesse o seu último suspiro de vida. Até o final da sua vida, Davi prometeu a Mefibosete que ele se sentaria à sua mesa. Pensem comigo. Davi ofereceu a Mefibosete um lugar de honra à sua mesa. Mefibosete tinha sido miseravelmente constrangido a viver uma vida que ninguém gostaria de viver. Eu penso que ele não tinha mais senso de pertencimento, ele não tinha orgulho próprio, ele não tinha autoestima, ele não tinha nada que o elevasse à estatura de quem ele realmente era. Ele era um neto do primeiro rei de Israel. Mas por muito e muito tempo ele ficou vivendo como se fosse um miserável, como realmente de fato era, e ele não tinha mais o mínimo de dignidade. No final da sua vida, o que acontece? Davi o restitui, não só a casa real, como também o sentar-se à sua mesa. E isso tinha muito significado, meninas, naquela época. Você só trazia à sua mesa aqueles que realmente mereciam o seu apreço, a sua honra. Então esse foi um gesto de graça de Davi, naquele momento, que restituiu a Mefibosete não só graça, como perdão, como salvação, como senso de dignidade. Quando a Dev, em seu livro Família à Mesa, fala a respeito desse momento, desse episódio, ela diz o seguinte: existe algo de muito poderoso relacionado à mesa. Quando uma pessoa se sente indesejada, rejeitada e sem valor, você pode levá-la à sua mesa e o senso de valor dela será elevado. Será que seria por isso que Jesus disse e declarou? Em verdade te digo, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Pensem, você oferecer um lugar de honra a uma pessoa que se sente indesejada, rejeitada e sem valor, poderá elevar o seu senso de valor. E aí Jesus completa dizendo que apenas um copo de água fria que for entregue a alguém por amor de seu nome, jamais perderá a sua recompensa. E eu fico pensando, né? Por que Jesus disse assim que um copo de água somente lhe traria recompensa? É porque ele sabe que o ser humano, ele é muito hostil. A gente pensa assim, no dia que eu tiver dinheiro para servir um banquete, eu convido fulano ou ciclano para vir à minha casa. No dia que eu tiver isso, aquilo para oferecer, eu chamo alguém para vir à minha casa. No dia que eu tiver os talheres todos combinando, eu chamo alguém para vir à minha casa. No dia que eu tiver um jogo de pratos de uma cor só, uma toalha bonita, eu convido alguém para vir à minha casa. E aí, sabendo disso, desse nosso coração, Jesus diz assim, se você oferecer um copo de água que seja alguém, você vai ser recompensado. Você já pensou nisso?
Você já pensou que muitas vezes você não precisa ter o melhor prato, a melhor comida, o melhor talher, a melhor taça? Eu já falei sobre isso aqui, e que você poderia convidar alguém que está com um senso de valor lá embaixo, que está com a autoestima lá embaixo, que não se sente digno para estar à sua mesa, e assim essa pessoa pode ser elevada a um patamar de senso de amor próprio muito melhor. Quantas vezes nós temos deixado de trazer alguém à nossa casa? E quantas vezes nós temos deixado de trazer os nossos filhos à nossa mesa para dizer a eles o quanto eles são importantes, o quanto eles têm valor, o quanto nós os amamos, porque a gente não tem tempo, porque a gente não tem a melhor comida, porque a gente não tem o melhor prato, a melhor taça, o melhor talher, a melhor prataria. Quem é que você precisa elevar a um patamar melhor de senso de valor? É uma pergunta para a gente começar a meditar na mensagem dessa noite. Lugares de honra. Precisamos oferecer lugares de honra a muitas pessoas. Se eu pedisse para nesse momento você pegar um caderninho, fazer uma lista, eu tenho certeza que você teria uma lista enorme de pessoas que você quer convidar a ir à sua casa, mas que a gente diz assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, sabe? Muitas vezes nós encontramos os nossos amigos, as nossas amigas, seja na igreja, seja no trabalho, seja em reuniões sociais, e a gente fala assim, vamos marcar alguma coisa. Quem nunca disse isso? Coloca aí nos comentários. Você já disse isso para alguém? Vamos marcar alguma coisa. Você já disse isso? Coloca aí. A Jaque acabou de entrar, minha amiga, seja bem-vinda. Lozenir, minha amiga também, que mora lá em Coxim, seja bem-vinda. Você já disse isso a alguém? Você encontrou alguém e disse assim, vamos marcar alguma coisa, vamos marcar de você ir lá em casa e tal. Quantas vezes nós não dizemos isso? E a gente nunca marca, porque a gente está esperando um momento especial, a comida especial, a gente está esperando o dia especial, e aí a gente nunca recebe alguém na nossa casa. E aí Jesus vem para quebrar todos os paradigmas, tudo aquilo que a gente tem no nosso coração, e aí ele diz, se você der um copo d'água a quem quer que seja, por amor do meu nome, você será recompensado. E foi isso que Davi fez com Mefibosete. Ele devolveu a Mefibosete o seu senso de honra. A Dev Titus, eu já apresentei ela aqui para vocês, autora do livro que a gente usa para fazer as nossas meditações. Ela faleceu em dezembro do ano passado e ela deixou aí um legado de amor através da mesa aposta. Ela diz em seu livro que na mansão de mentoria, já contei para vocês também a respeito da mansão de mentoria, mas pode ser que você está entrando agora e ainda não ouviu falar sobre isso. Depois que a Dev e seu esposo, que foram pastores por muitos anos na América, se aposentaram, eles compraram uma mansão, uma casa muito grande lá nos Estados Unidos, e por 2 vezes ao mês eles recebiam 4 mulheres por 8 dias em sua casa e ensinavam aquelas mulheres como elas poderiam cuidar melhor da sua casa, dos seus filhos, servir o melhor alimento, falavam sobre mesa aposta e muitas coisas mais. E certa vez, ela na igreja foi confrontada com uma irmã que chegou para ela e pediu para ajudar ali na mansão de mentoria, 1 ou 2 vezes por semana, fazendo massagem nos pés das meninas que estavam sendo recebidas pela Dev. Então ela disse, olha, eu sou massagista e eu gostaria de ajudar a Dev nesse sentido. Se você quiser 2 vezes por semana, antes delas irem se deitar, eu gostaria de fazer massagem em seus pés. Isso era uma coisa que era feito corriqueiramente ali na mansão de mentoria da Dev. E ela ficou muito feliz. Mas naquele momento a Dev foi impressionada pelo Espírito Santo de que aquela mulher poderia oferecer muito mais do que só massagens nos pés das meninas que a Dev estava atendendo. E aí a Dev ficou pensando e ela falou assim para essa irmã, olha, eu quero que você vá lá em casa essa semana para a gente conversar e para a gente se conhecer melhor e tal. Naquele momento, aquela irmã baixou a cabeça, olhou para os pés e disse, eu não posso ir à sua casa. E a Dev pensou, ela não pode ir no dia que eu marquei?
Ela não pode ir no horário que eu marquei? Ela não pode ir essa semana, mas será que ela pode ir na semana que vem? E a Dev insistiu com ela. Não, eu preciso que você vá à minha casa para a gente conversar. Veja o dia que é melhor para você. E ela, mais uma vez, abaixou a cabeça e disse, eu não posso ir à sua casa. Naquele momento, o Espírito Santo impressionou a Dev, que entendeu que aquela mulher não se sentia digna de entrar na casa da Dev, na mansão de mentoria. E aí a Dev insistiu para que ela fosse e ela concordou finalmente. E uma tarde a Dev recebeu aquela mulher. Quando ela chegou à sua casa, a Dev a levou para a cozinha. No canto da cozinha da Dev, ela conta no livro que havia uma mesa pequena que estava muito desgastada já e por isso a Dev tinha colocado uma toalha em cima da mesa. Naquele dia, a Dev tinha corrido demais com os compromissos ali da mansão de mentoria e não teve tempo de comprar nada para que elas comessem, mas serviu um chá, uma xícara de chá, e elas ficaram ali conversando por cerca de 1 hora. Quando a irmã chegou à sua casa, a Dev percebeu que ela estava muito tímida e ela disse a Dev, você preparou esse chá para mim? E aí a Dev confirmou, disse que sim, e elas ficaram ali conversando e a Dev pôde ouvir a história dela. E a história dela era uma história desoladora. Ela havia sido usada por muito tempo como prostituta num país em que ela foi para trabalhar como garçonete e ela não se sentia digna pelo que ela já havia feito na vida, mesmo depois de conhecer a Jesus, de se sentar à mesa de uma família. E naquele momento elas oraram juntas, leram a palavra de Deus. E a Dev fez com que ela entendesse que sim, ela tinha o seu valor. Que sim, ela era digna. Que sim, ela era muito preciosa. E que nada tiraria o seu valor. Porque ela tinha tanto valor que Jesus tinha morrido na cruz do Calvário para que ela simplesmente vivesse a eternidade. E é disso que a Dev fala quando ela fala em lugares de honra. E mais uma vez eu pergunto para você, a quem você precisa estender um lugar de honra na sua mesa? Queridas, muitas vezes ao nosso lado nós encontramos adolescentes que estão estudando numa cidade fora do lugar onde sua cidade mora. Nós encontramos jovens nessa mesma situação. Nós encontramos homens e mulheres divorciados, homens e mulheres viúvas. Nós encontramos uma vizinha que está sofrendo. Nós encontramos um amigo de trabalho que está sofrendo. E nós podemos usar a mesa para devolver o senso de valor a essas pessoas. Mas nós estamos esperando o momento certo, o dia certo, o alimento certo, o dinheiro no bolso, e deixamos de estender graça à vida das pessoas. Um lugar de honra pode ser estendido por nós a alguém que esteja sofrendo e que esteja muito perto de nós. E nós precisamos ter olhos espirituais para visualizar isso, assim como a Dev teve naquele momento, né? Olha só. Encontrar pessoas em restaurantes não é a mesma coisa do que recebê-las em casa, né? Às vezes você combina com seu amigo, com a sua amiga assim, vamos nos encontrar, vamos até um lugar comer uma refeição, mas não é a mesma coisa do que você encontrar essa pessoa na sua casa, do que você oferecer um lugar de honra à sua mesa. E a hospitalidade descrita na Bíblia começa na nossa casa. E aí eu quero dizer que a gente deveria oferecer um lugar de honra aos nossos filhos, devolvendo a eles muitas vezes o senso de amor próprio e de pertencimento. Das que estão nos assistindo aqui, eu gostaria que vocês dissessem aí nos comentários, quantas de vocês têm filhos adolescentes? Você poderia levantar a mãozinha aí? Quantas de vocês que estão nos assistindo têm filhos adolescentes? Os adolescentes, eles precisam ter um senso de pertencimento. É por isso que na fase da adolescência, eles deixam de nos ter mãe e pai como heróis e passam a ter como heróis os seus amigos, a sua turma, tá? Olha lá, a Rede que tem a filha adolescente, a Emily, né? Então, eles precisam pertencer a algum lugar.
Eles têm essa necessidade. Eu pertenço à família Silva, eu pertenço à família Lilma, eu pertenço à família Camposano, né? Então, eles precisam desse centro de pertencimento. Quando nós servimos a mesa para os nossos adolescentes, e é uma dica que eu dou para vocês deveriam marcar o lugar dele à mesa. E aí eu conto sempre essa experiência quando eu vou palestrar ou pregar nas igrejas, de uma amiga lá do Tiradentes. Ela ouviu um sermão meu falando sobre isso, sobre mesa para adolescentes, e eu incentivei que ela fizesse uma mesa no final de semana para o seu filho adolescente e tal. E olha o que aconteceu. Eu posso até depois postar, prometo para vocês que posto as fotos que ela me mandou desse dia aqui no Instagram para você confirmar o que eu estou dizendo. O que ela fez? Na sexta-feira, ela não tinha suplás em casa, mas ela sabia que o seu filho adolescente gostava da cor azul. Ela comprou EVA, cortou de forma redonda, colocou debaixo do prato, colocou um prato branco, escreveu numa folha sulfite, né? Cortou no tamanhozinho pequeno, colocou o nome do seu filho ali, fez um coraçãozinho e o recebeu para o jantar. Quando ele chegou à noite, que ele viu a mesa pronta, só estava o pai, a mãe e esse filho. Ele pensou, quando ele viu a mesa, ele se assustou e disse: quem vem jantar aqui em casa? Para quem é essa mesa? E aí a mãe responde: essa mesa é para nós, é para você. Não, mas quem que vem comer aqui em casa além de nós? Não, somos só nós, meu filho. E aí ele se sentou à mesa. Quando ele sentou à mesa, que ele viu o nome dele escrito no papelzinho, ele perguntou para essa mãe: quem é Igor? Aí ela disse: é você? E ele disse: essa mesa aqui, esse lugar aqui é para mim? É para você. Ele não acreditou. E os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela fez um áudio me contando isso, eu me emocionei e tenho mostrado esse áudio para várias pessoas com a permissão dela, claro. Há muito tempo o Igor não se sentava à mesa e ele não se sentia pertencente àquela família. Ele sentia que ele era somente mais um. Talvez ele fosse o filho do quarto, né? Hoje nós temos na nossa casa os filhos do quarto. Nossos filhos chegam, eles vão para o banheiro, tomam seu banho e vão pro quarto. E se alimentam no quarto. E aí na hora das refeições, o máximo que eles fazem é mandar uma mensagem: a janta está pronta, o lanche está pronto por WhatsApp. E aí a gente perde esse contato quando a gente não oferece uma mesa pronta para eles e nem um lugar de honra que eles tanto necessitam nessa fase da adolescência. E eu gostaria de te dar uma dica. Não só coloque o seu filho na mesa, mas traga os amigos dele para dentro de casa para se sentarem à mesa com ele, porque isso vai ser muito mais legal do que se você convidá-lo para sentar somente com você, com o pai ou com os irmãos. Os adolescentes gostam de turma. Então, essa é uma ótima oportunidade de conhecer os amigos de seus filhos, né? Eles precisam desse senso de pertencimento. E aí, quando a gente os traz à mesa, quando a gente diz a eles que eles são importantes, o que que acontece? Quem é que chega à mesa para o jantar? Nós já aprendemos aqui. Escrevam aí nos comentários. Quando nós servimos a mesa, quando a família está reunida à mesa, quem é que chega para o jantar? Meninas, escrevam aí as que estão conosco. Quem é que chega para o jantar? O pão da presença chega para jantar. E aí, ele é que vai fazer as transformações necessárias. O seu papel como mãe é somente arrumar a mesa. E o pão da presença vai fazer as transformações. A Luzernira escreveu ali, isso mesmo, amiga. Jesus chega para o jantar. Jesus chega para o café, ele chega para o almoço e ele chega para o jantar. E aí, sabe, aquilo que você está tentando mudar no seu filho há muito tempo, aquela conversa difícil que você não consegue, mas precisa ter com ele, talvez seja possível na mesa do jantar, porque o pão da presença vai estar ali, fazendo as transformações necessárias. Lugares de honra. A quem você precisa oferecer um lugar de honra. Como é que nós comemoramos aniversários
dos nossos filhos, por exemplo. Né? Geralmente, o que a gente faz? A gente faz uma festa, a gente coloca uma toalha bonita, a gente encomenda uma sobremesa, a gente chama os melhores amigos, a gente chama os membros da família e todos se sentem bem ali naquele momento. Mas nós não precisamos esperar os aniversários para dizer aos nossos filhos o quanto eles são especiais, o quanto eles são amados. E aí eu insisto novamente na questão de você marcar o lugar. Eu quero mostrar uma coisa para você. Rê, você está aí? Veja se você reconhece essa caixinha. Olha só. A Rê falou sobre isso lá no Instagram dela ontem. Essa aqui é a nossa caixinha de padrinhos da Renata e do Emerson. Nossos afilhados que eu amo, meus primos. E aí, olha o que eu guardo dentro dessa caixinha, Rê, olha só. Lembra que eu falei para vocês da questão de marcação de lugar? Olha só o que eu tenho aqui. Olha só. Agora, muitos que me conhecem já sabem que os meus filhos não estão em casa mais, né? E aí, eu sempre marcava, principalmente nos jantares de sexta-noite. Vou levantar um pouquinho para dar para aparecer. Conta da luz. Aí. Olha só, eu sempre fazia um jantar especial e aí eu colocava esses marcadores de lugar. É uma folha normal de papel, tá? Crochê, e eu colocava ali no prato, né? Ou do lado do prato e tal, o nome, né? Do João, no caso aqui, com a mensagenzinha para ele, marcando o lugar dele. Você pode escrever essa marcação no guardanapo, você pode escrever num papel menor. Eu também colocava, olha, fazia de MDF, né? Porque é a minha profissão, então fica mais fácil. Fazia o nome deles para marcar o lugar de MDF, ou escrevia mesmo num papel. Acho que tem uns outros aqui. Olha só o roxinho. Fazia até para mim, ó. Olha só. De acordo com as cores do guardanapo ou da toalha, tá? Isso é uma ideia aí daquilo que você pode fazer para marcar o lugar. Olha só, isso que eu tenho aqui. Não sei se a Valerie está aí, ou está fazendo Maria Alice dormir, esse é o horário dela dormir. Olha só, esse aqui uma vez a gente fez para as amigas dela, uma mesa para ela receber as amigas, e o tema foi flamingos, porque ela ama flamingos. Deixa eu pegar a luz ali. E aí a gente colocou o marcadorzinho de lugar na taça, a gente colocou na taça e colocou o nomezinho de cada uma, tá? Então, existem muitas maneiras de você dar um lugar de honra a um filho, a alguém que vem à sua casa, né? Pensa uma pessoa que vem visitá-la e aí ela encontra um lugar marcado. Esse aqui quando a gente fez a mesa com tema marítimo, ó. Aí eu colocava o papelzinho aqui também com a marcação de lugar e colocava um prendedorzinho, mini prendedor. Tem muita coisa aqui nessa caixinha, tá? Então, são ideias que a gente pode usar para dar um lugar de honra aos nossos filhos na nossa mesa e a pessoas também que estejam, talvez, precisando que o seu senso de valor seja elevado. A gente pode usar a mesa para elevar o senso de valor dessas pessoas, tá? No livro, a Debbie conta uma outra história que eu quero contar para vocês a respeito de uma taça especial. Ela estava comemorando aniversário de casamento com seu esposo Bill, e ela fez uma viagem, e aí em viagem sempre a gente vai ali em lojas de souvenirs, lembrancinhas e tal, e ela encontrou uma taça. Ela encontrou uma taça, não é essa taça, é a taça que eu uso, né? Ela encontrou uma taça, era uma taça de cristal, porque acho que eles estavam fazendo 15 anos de casado, e aí o cristal parecia que era a boda de cristal, alguma coisa assim. E ela levou essa taça para casa. Era a única taça. E aí o que ela começou a fazer? Um dia o seu filho fez aniversário, ela não tinha preparado nada especial para aquela data, mas o que ela pensou naquele momento, e eu tenho certeza que esse foi um insight dado pelo Espírito Santo, né? Ela ouviu uma voz que dizia, pega a taça e marca o lugar dele na mesa com essa taça, que é diferente de todos os outros copos que estarão na mesa. Olha que ideia! A partir daquele dia, sempre que acontecia alguma coisa especial na família, como um filho que tinha tirado boas notas,
Um filho que tinha participado na igreja, cantando, ou tocando, ou encenando. Um filho que tinha feito um gol no treino de futebol. Um filho que teve um bom espírito esportivo, soube perder. Um filho adulto, jovem, que tinha sido aprovado na prova prática de habilitação. O noivado dos filhos, olha que coisa linda. Quando um dos filhos da Dev, já adultos, noivavam, sabe quem que recebia a taça na hora do jantar ali na mesa? Aquele membro que estaria sendo agregado à família, né? E aí, naquele momento, os próprios filhos que estavam ficando noivos contavam ao seu cônjuge, né, ao seu futuro cônjuge, o que aquela taça significava. Então, aquela taça passou a ser um símbolo de honra, de prestígio em vários momentos da vida. E você pode fazer isso, né? Com um objeto que você traz à mesa, um objeto que seja já um ritual de família. E a Dev fala a respeito de porta-guardanapos, de anéis, de marcadores de lugar, que você pode usar ali na sua família para prestigiar alguém em determinado momento, né? E isso foi perpetuando uma tradição na família da Dev. E aquela taça, ela não tinha mais valor material, mas valor sentimental naquela família. E eu penso que com a morte da Dev, né, agora no mês de dezembro, essa taça deve ter sido colocada num lugar especial ali no lar da Dev, né? Algumas dicas também que a gente pode fazer de mesas culturais. Eu não sei quantas de vocês já tentaram fazer isso, meninas. Mesas culturais. Eu tô com pouquíssimo material em casa. A Valerie foi para Bauru e levou quase tudo. Eu mandei para ela quase tudo que eu tinha aqui de mesas, mas depois vocês deem uma olhada aí no meu Instagram, tem algumas ideias de mesa japonesa, de mesa mexicana e tal. Mas olha só, uma massa caseira que você pode fazer para convidar os membros da família e os amigos dos filhos para se sentarem à mesa e comerem pizzas e falarem sobre a cultura italiana, né? Outra coisa, servir comida asiática. Quem gosta aí de sushi, né, de yakisoba. Prepare uma mesa baixa em sua sala. Eu fiz isso ano passado com a mesa de Páscoa. Não sei quantos se lembram. Eu fiz a postagem, a gente colocou uma mesa, um tampão em cima de uma mesa de centro na sala e a gente fez ali uma mesa de Páscoa com os pratos de tempos bíblicos e tal. E você pode também fazer isso usando, né, a mesa com comida asiática e para comer usar os hashis, né? E aí podem discutir sobre provérbios chineses e tal. É um momento de descontração em família. Também fala-se aqui da festa mexicana, né? Objetos de cores vibrantes, bigodes de papel para os homens, flores de papel para o cabelo das mulheres e tal. Para quem tem filhos, né, pequenos, crianças e adolescentes, essa é uma ótima pedida. Eu fazia isso com os meus filhos adolescentes. A Valerie não gosta que eu falo que ela é adolescente, já tem 19 anos, já é mãe, né? Mas eu fiz isso nos últimos 3 anos. Na verdade, meninas, eu não sabia que eles iriam embora tão rápido, né? Mas o Senhor já sabia. E aí, desde 2020, no início da pandemia, quando eu comecei a praticar de verdade a mesa posta, eu penso que Deus estava falando ao meu coração e a gente fez muitas mesas e a gente teve muitos momentos especiais aqui com os meus filhos e a nossa vida mudou, o nosso relacionamento mudou drasticamente quando eu entendi que eles deveriam ter um lugar de honra à nossa mesa. E eu até me emociono porque eu estava estudando, agora um pouco antes, né, da gente entrar na live, eu estava estudando novamente o tema aqui, e eu me lembrei, e ela me mandou uma mensagem antes de começar a live: mãe, eu te amo para sempre. Aí eu falei para ela: filha, eu acabei de pegar a caixinha e ver tudo que a gente viveu nesses últimos 3 anos, e é emocionante. Porque eu tenho certeza que hoje eles entendem o quanto eles são importantes para mim e para o pai, né? E a gente precisa que os nossos filhos tenham um lugar de honra à nossa mesa. E eu faço aqui um apelo emocionado a você que tem os filhos em casa, para você que tem filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos que são jovens, né? Será que eles têm esse senso de pertencimento?
Será que eles entendem o quanto são amados, né? O quanto você os ama? Às vezes, quando a gente os perde, né? Quando eles saem de casa, é que a gente vai entender isso. Então, a gente pode aproveitar esses momentos para demonstrar amor a eles. E mais uma vez eu digo, não fique esperando ter dinheiro, ter a melhor refeição, faz cachorro quente, chama os amigos no sábado à noite, faz pizza, né? Massa caseira. Minha mãe fazia, sabe o que, gente? Pipoca e laranja. Dava laranja para a gente descascar depois. Para ter, ela sempre falava isso, que era para ter os nossos amigos em casa, para que a gente não saísse de casa e ela pudesse estar de olho na gente, né? Ou servia pão francês com ovo frito. A Flávia está ali, ela pode confirmar isso, né? Então a gente tem assim inúmeras possibilidades. O que a gente não pode fazer é deixar de receber Jesus à nossa casa porque a mesa não está posta. Porque a mesa não está pronta. E aí, como é que ele vai operar na nossa vida, na vida dos nossos filhos e operar transformações, né? Agora eu quero falar para quem... Deixa eu tomar uma água para me acalmar. Eu quero falar para quem precisa fazer um lugar de honra solitário. Eu sei que talvez você vai ouvir essa live depois, ou você está ouvindo agora e você está sozinha em casa como eu, né? Ninho vazio, e aí você tem que se sentar num lugar solitário à mesa. E eu quero dizer para você que Deus quer que você se sente à mesa, mesmo que você esteja sozinho. Você precisa preparar a mesa, mesmo que você esteja sozinho, porque da mesma forma, o Senhor Jesus vai vir se sentar à mesa com você. E eu tenho tido essa experiência. Agora mesmo, antes do dia eu estar revisando o material, estava conversando com a Flávia e com o Ronildo, e aí eu tive que desligar o celular, pôr no modo avião, porque eu não percebi que eu estava com pouquíssima bateria. E aí eu fui jantar, né? E aí eu me sentei à mesa, orei e conversei ali com Deus, aproveitei que o celular estava desligado, né? Porque às vezes nós temos a tendência de estar levando o celular para a mesa das refeições, e a gente precisa perder esse costume. E aí eu pude conversar com Deus. E aí depois, quando eu sentei aqui para repreparar o conteúdo da live, eu entendi que Deus já estava ali me falando, olha, eu quero me sentar à mesa com você. Então, arrume a mesa, deve conta no livro, nesse capítulo, que a sua sogra perdeu seu esposo e aí ela teve grande dificuldade, demorou 2 anos para querer se sentar à mesa novamente, porque todas as vezes que ela se sentava à mesa, ela se lembrava do seu esposo e do tanto de tempo que eles tinham vivido juntos ali, e ela sofreu muito, até que um dia Deve teve uma conversa com ela e disse que Jesus gostaria de se sentar com ela à mesa. E aí ela experimentou, né, quebrou seus bloqueios, e aí depois ela já velhinha, tinha um senso de humor muito grande, ela contava que ela se sentava à mesa com o seu rico amigo Jesus, até o final da sua vida. Então, mesmo que você esteja sozinho em casa, mesmo que a sua família não esteja em casa, mesmo que vocês se alimentem em horários diferentes, você precisa e deveria se sentar à mesa, porque o pão da presença vai vir se sentar com você. E onde estiver 1 ou 2, ali eu estarei. É a promessa de Jesus, né? Quem você quer convidar para oferecer a essa pessoa um lugar de honra? É um filho? É um amigo? É uma amiga? É um amigo da igreja? É um amigo do trabalho? Quem você precisa convidar? Uma vizinha? O Espírito Santo vai impressionar você a convidar alguém para estar à mesa com você. E eu quero desafiar você essa semana. Semana passada eu desafiei vocês a fazerem a mesa de Páscoa. Não sei quantas fizeram, tá? Quando vocês fizerem, me manda para eu poder compartilhar aqui. Marca o Instagram, né, em Love, Mesa Posta MS, para eu repostar também, porque a gente precisa influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo, tá? Não precisa se preocupar, eu vou fazer, as pessoas vão pensar que eu quero me aparecer. Deixa as pessoas pensarem, a gente precisa influenciar outros a fazerem. Muitas vezes eu fui tentada não postar. Ainda sou, né? As pessoas, a Fabi faz, porque quer se aparecer e tal. Eu sei que tem muita gente que pensa isso.
mas eu não me importo. Porque mais do que as que pensam isso, eu recebo feedbacks das que pensam, eu estou fazendo porque eu aprendi com você, eu estou fazendo porque eu quero ver a experiência na minha casa, eu estou fazendo porque eu quero viver isso com os meus filhos, e aí eu continuo fazendo. Então faça você também. Se você não fez a de Páscoa, você vai ter mais uma oportunidade. Faça e ofereça um lugar de honra a alguém. Pode ser os seus filhos, pode ser seu esposo, pode ser sua esposa, pode ser o pastor da igreja, pode ser o líder, pode ser o irmão que está viúvo, a irmãzinha que está viúva, que não vai na casa de ninguém, o divorciado, a divorciada. Ofereça um lugar de honra a alguém à sua mesa. Marque o seu lugar para que essa pessoa se sinta honrada e digna de se sentar ali. E aí eu quero encerrar lendo o que está aqui na página 95. Olha só. Vamos ver lá. Alexandre entrou aí. Que bom, meu amigo. Que bom que você está aí. Estou falando sobre mesa posse. Não sei se você entrou agora. Faça um lugar, faça uma mesa e ofereça um lugar de honra a seus filhos. Eu sei que você tem filhos adolescentes e isso é importantíssimo, tá? E eu quero ler para vocês. Olha só. A Rayane disse que está aprendendo comigo, por isso que eu posto, por isso que eu continuo postando. E agora eu vou começar a postar minhas mesas solitárias, tá? Prometo para vocês. Opa, bati o pé aqui, prometo que eu vou postar, tá? Então olha só o que diz o texto aqui do capítulo 4. A despeito das circunstâncias, dar um lugar de honra a alguém em sua mesa é algo capaz de demonstrar mais afeto e respeito do que 1000 palavras. Aí você pensa assim, nossa, a pessoa está fazendo aniversário, eu não tenho nem dinheiro para comprar um presente. Hoje mesmo eu disse isso para uma amiga. Se ela tiver aí, ela vai... A Mariângela está ali, ó. Mariângela, feliz aniversário, minha amiga. Na live agora, está recebendo meus parabéns. Mas eu não tenho dinheiro para comprar o presente, mas eu tenho alimento, então eu posso oferecer um prato de comida, ela pode vir tomar uma refeição comigo. E ela pode entender ali o quanto ela é honrada, o quanto ela é amada, o quanto ela é aceita, o quanto ela é especial. E isso pode demonstrar mais amor, o texto diz, do que 1000 palavras. Você se sentar à mesa e oferecer uma refeição a alguém vai fazer com que essa pessoa eleve o seu senso de valor e demonstra mais afeto da sua parte para com ela do que 1000 palavras. Imagina um filho, né? Eu sempre falo isso aqui, principalmente nos sermões quando eu vou à igreja, quando eu vou às igrejas pregar sobre isso, e eu pergunto para as mães, né? Adolescente geralmente gosta de comer o quê, gente? Pizza, batata frita, cachorro quente, hambúrguer, né? Sushi. E aí a gente pode, então, usar o nosso tempo, dedicar o nosso tempo para fazer uma refeição dessa que eles gostam, ainda chamar os seus amigos para que estejam com ele e ainda fazer com que o seu senso de valor seja elevado. Então, a gente precisa disso, a gente precisa dar um lugar de honra aos nossos filhos adolescentes, às pessoas que estão ao nosso redor, para que eles se sintam amados. E isso vale mais, demonstra mais afeto do que 1000 palavras. Não diga que ama seu filho se você não tem tempo para fazer uma refeição para ele. Não diga que ama seu filho se simplesmente ele chega em casa e encontra uma panela com comida fria em cima do fogão. Não diga que o ama se no final da noite ele tem que ir até o armário comer um saco de bolacha porque não tem uma refeição quentinha esperando por ele quando ele chega da escola, da faculdade, do trabalho. A gente precisa demonstrar amor. Você quer cooperar com o Espírito Santo na transformação de vida dos seus filhos? Eu quero. Eu quero continuar transformando a vida dos meus filhos através do meu exemplo. E aí, a palavra de Deus diz que você só precisa servir à mesa. Só precisa fazer uma refeição e convidá-los a sentar-se à mesa com vocês. Que Deus possa te abençoar. Que assim como Davi fez com Mefibosete, que você possa demonstrar amor e afeto às pessoas que estão ao seu redor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar insights e que você poderia, nesse momento mesmo, fazer uma lista de pessoas que precisam que o seu senso de valor seja elevado.
E aí você pode fazer, quem sabe, uma escala, né? Para convidar essas pessoas para estarem à mesa com você. Que Deus possa te abençoar. Se você chegou no finalzinho, a live vai ficar gravada aqui. Você pode compartilhar com seus amigos, pode assistir desde o comecinho. E eu te convido para estarmos juntos na próxima terça-feira. E aí eu combino de avisar vocês do horário. Se vai ser de manhã ou se vai ser à noite mesmo, tá? Vamos orar? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, mais uma vez, usa a Tua palavra para falar conosco. Obrigado porque nessa noite Teu Espírito Santo impressionou o nosso coração. Obrigado porque nós sentimos o desejo de demonstrar afeto aos nossos filhos, à nossa família, aos nossos amigos, aqueles a quem conhecemos através da mesa. Que possamos ter força de vontade, iniciativa, e que quando a mesa estiver posta, o Senhor chegue para jantar, para tomar café, para almoçar conosco e a nossa família. Cuida dos nossos, nos dá uma noite de descanso contigo na tua presença. Obrigado porque nós podemos dormir, já que o guarda de Israel não dorme, ele vai ficar vigiando por nós, cuidando das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Muito obrigado porque o Senhor nos prometeu isso e nos garante que essa promessa seja cumprida. Em nome de Jesus, te agradecemos as bênçãos dessa live. Amém. Que Deus abençoe você e estejamos juntos aqui na próxima terça-feira. Eu prometo que assim que der eu vou postar as fotos da experiência que a minha amiga teve com o seu filho Igor para você comprovar que realmente Deus tem operado na vida dos nossos filhos. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.